da gente participando, menos a gente vai participando, porque eles vão ficando mais autônomos, né? Mas hoje a gente quer falar de um tema muito importante, que é a finalização a ida para o último ciclo da educação básica, que é o 9º ano. Quanta coisa a gente já passou aí com esses adolescentes, né? E agora vem uma etapa aí de finalização, de preparação, de decisão. Então, o que nós vamos falar hoje é um pouco de como a gente está trabalhando isso com os nossos alunos, esse momento que não é só agora, é um momento quando a gente faz as aulas de projeto de vida, a gente já aborda isso com eles, né? Quem sou eu, que habilidades eu tenho, o que será que eu gosto, no que será que eu posso trabalhar, por que eu estou tendo essa escolha. Mas, além disso, hoje a gente quer falar um pouquinho sobre o novo ensino médio, que não é novo, mas continua se chamando novo, que nós não teremos nenhuma mudança, a não ser incrementação de algumas ferramentas, mas nada na estrutura, né? Para a gente não vai mudar nada, continuaremos com o ângulo. Mas mais que isso, eu queria dizer que a gente já está fazendo com eles, neste semestre, uma conversa mais próxima sobre esse assunto, mais direta. O que quer dizer isso? A gente tem um cronograma para ser realizado ao longo agora do 2º semestre. Já começou nesta semana, eles se encontraram com a professora Larissa, do Projeto de Vida, fizeram uma carta refletindo sobre as escolhas, os medos, o que ele já pensa sobre o ensino médio, se ele já pensa após o ensino médio. A etapa seguinte é essa conversa com vocês, que nós faremos em 2 momentos, agora e também na próxima reunião de pais, né? E os momentos com os alunos serão conversa com os professores do ensino médio, então, principalmente das disciplinas química, física, biologia, que as ciências se abrem. Conversa com o ex-aluno do Morumbi Sul, para saber por que eu devo estudar aqui, como é que foi o seu ensino médio, e entre outras etapas que a gente vai fazer com eles, tá bom? Eles também terão uma reunião com a Marina daqui uns dias para entender toda a estrutura, o que é letiva, o que é itinerário, quais são, como é que eu escolho, né? Então, vocês se sintam muito acolhidos. Não é fácil mesmo de entender aí toda essa modificação. É um sistema que eu acredito, desde que feito com muita seriedade, e é o que nós estamos fazendo aqui. Inclusive, já vou até adiantar uma das coisas que a Marina vai falar. Para essa turma que está no 3º ano, nós estamos oferecendo o cursinho de revisão do Ângulo. O Ângulo Tamandaré ao vivo, a partir de setembro, gratuitamente para todos os alunos. Isso se estenderá para os que vão para o 3º ano que vem e até, né, a gente pretende ficar com isso. Então, vão ser aulas revisionais toda tarde, de casa ou à noite, todos os dias, com os próprios autores do ângulo e os professores que dão lá o cursinho deles da unidade de Tamandaré. Além disso, a gente ainda vai fazer um trabalho com esse 3º e esse 2º de orientação profissional. Então, nosso objetivo com o ensino médio é prepará-los para a vida, além do vestibular, né? O vestibular é uma etapa, existe, mas a gente quer focar numa preparação que, se o nosso aluno quiser uma faculdade particular, um curso técnico ou uma faculdade fora do Brasil, ele esteja preparado para alcançar aquilo que ele deseja, tá bom? Então é isso, vou passar a palavra para a Marina. Muito obrigada. Bom dia, oficialmente agora as meninas que estavam aqui, bom dia para quem está em casa. Agora eu não consigo ver, mas eu vi que tem umas mães que eu já conheço. Primeiro, é um prazer a gente estar aqui. Esse é um momento, a gente passa por algumas... Eu estava conversando com as meninas que estão aqui, são muitas informações. A gente fala, como a Cíntia disse, sobre novo ensino médio. Ele é novo para nós, porque ele tem uma estrutura diferente do que nós fizemos, né? A implantação dele, de fato, aconteceu em 2021, e com isso, essa mudança, além de promover um estudo mais integral, mais tempo na escola, para que a gente valorize as habilidades dos alunos, as competências, o que eles já querem fazer,
também vem de encontro com a necessidade dessa geração que a gente tem hoje, né? Que é uma geração que é mais, ela é um pouco mais imediatista, ela quer fazer aquilo que ela gosta, no tempo que ela gosta. Hoje a gente acompanha esses processos seletivos, não tem mais tanto aquela construção de carreira de 10 anos, é tudo muito mais volátil, é tudo muito mais rápido. Isso por conta das informações e de tudo que a gente vive. Então tá tudo certo. Agora, sendo dessa maneira, a gente precisa adequar a formação dos nossos alunos, né? Então, isso vem de encontro também com a estruturação dessa nova estrutura de ensino médio que foi proposta, tá? Sim, pode passar a primeira para mim, por gentileza? E aí, com isso, a primeira pergunta que eu faço a vocês, e que é uma pergunta mais de reflexão mesmo, não precisa responder, é o que você espera do ensino médio para o seu filho? Né? Então, ouvindo algumas questões, então reflitam, porque cada um tem um objetivo em cima do ensino médio. Então, eu ouço algumas mães dizendo, porque eu quero uma boa aprovação, porque eu quero uma boa preparação para ele poder estudar fora, porque eu quero que ele seja feliz, eu quero que ele aproveite esses 3 anos, porque depois começa uma cobrança diferente. Enfim, os objetivos são vários. E nós, aqui do Morumbi Sul, a gente temos pais que são de aqui há muito tempo, que voltaram, né, Michele? Pais que estão conosco há muito tempo. E uma das características do Morumbi Sul, e que é o que a gente preza muito, é essa parceria, é essa escuta, é essa atenção às diferentes necessidades. A gente tem uma diversidade muito grande de objetivos aqui. E é claro que se a gente atira para tudo quanto é lado, a gente não acerta lugar nenhum. Mas, dentro daquilo que nós temos, das famílias parceiras que nós temos, dos alunos parceiros que temos, porque tem alunos que gostam de estar aqui. Então, é ouvi-los e buscar aquilo que vai atender às necessidades deles. E é com isso que a gente constrói não só o nosso ensino médio é mais voltado para as escolhas deles. Mas nós vamos fazendo isso desde os pequenininhos. A escuta é muito importante. Esse ano a direção passou, a Cíntia chamou algumas famílias de todos os segmentos para ouvir, né, o que tem questões legais, o que tem a pontuar, porque a escola ela é feita dessa parceria. Então a gente precisa desse retorno para que a gente possa seguir com os mesmos objetivos e tenham claro que os nossos objetivos enquanto escola são os mesmos de vocês. O nosso sucesso é o sucesso dos alunos, tá? Essa mesma pergunta que eu fiz a vocês, nós falamos para os alunos, como a Cíntia disse, eles começaram o trabalho agora esse semestre de projeto de vida e habilidades para a vida com a Larissa. Eu não sei se todos conhecem, a Larissa também está retornando à escola. A Larissa é uma psicóloga, que ela já trabalhou a disciplina de habilidades para a vida, e o nosso objetivo é dar essa visão mais aprofundada um pouco dessa questão socioemocional dentro da escola. Então, ela tem uma escuta diferenciada, e é esse o intuito do nosso trabalho. Então, nós fizemos essas perguntas para eles, até para entender o que eles entendem sobre o futuro, né? O que eles esperam, quais são os medos, quais são os anseios, desejos, e veio de tudo. Veio de tudo. E isso reflete muito a característica dessa turma, esse nono ano que foi um ano que perdeu muito da parte social em casa, né? Nós somos seres sociais, a gente convive, a gente precisa dessa convivência para se estabelecer enquanto pessoas, e eles perderam 2 anos em casa. E isso isso reflete na questão de maturidade, na questão das conversas. Eu converso muito, já conversei com algumas mães que eu sei que estão em casa, que eu falo, gente, eu quero resolver problemas de 9º ano, não de 6º ano, porque isso faz parte de todo esse processo. Então, nessas cartas, a gente teve de tudo, tá? Sim, pode ir para o próximo, por favor. Eu coloquei alguns aqui, que eu vou colocar, que são bem interessantes, né? Que eu quero, preservando a privacidade deles, porque eles não queriam que falasse para ninguém, tá bom? O que eu quero para o meu ensino médio é descobrir a área que eu realmente pretendo estudar e começar a lutar por isso. Espero ter decidido o que fazer de faculdade e orgulhar a minha família. Eu tenho certeza que quero ser alguém melhor para minha família e para mim. Quero ser médica, por isso pretendo focar melhor no ensino médio. Eu peguei esses 4 porque eles elucidam bem
o que traz a nossa formação. A gente tem quem quer ser médica, né? Tem aquele que quer ser alguém e dar orgulho para a família, independente do quê. Tem alunos que estão preocupados em repetir o ensino médio e não ir para a viagem de formatura de Porto Seguro. Muitos que falam que querem estudar, que não sabem o que fazer, que querem poder entender melhor, quer se dedicar mais aos estudos. Então, são anseios deles, né? De antemão, para todas as mães que vêm novas e as mães que eu tenho a oportunidade de conversar, acompanhando já essa transição de nono para a primeira série, é uma mudança. Eu sempre faço a seguinte comparação: de quinto para sexto ano, quem mais sente essa adaptação é a mãe, os pais, né? Porque eles perdem a referência de um professor polivalente que está ali todos os dias. No nono ano, os filhos de vocês já sabem estudar? Teoricamente. Sabem, né? Eles já têm uma autonomia maior, então a gente relaxa um pouco, né? Então ele já sabe. Só que quando a gente muda para o ensino médio, nós estamos começando uma nova etapa. Uma etapa que vai cobrar mais autonomia, que vai cobrar mais responsabilidades, que vai ter uma dinâmica diferente, uma quantidade maior de conteúdos, visando a vida deles fora da escola. Meninas, não sei se tem meninos em casa, faltam 3 anos para eles saírem da escola. Então, um dos papéis da escola também é formá-los para isso. Porque vai chegar na faculdade, não vai ter aquele professor como polivalente, que segura e permite tudo. Não vai. E a gente, gradativamente, nesses 3 anos, a gente precisa formá-los nesse sentido, não só em questão de conteúdo. A gente não pode soltá-los no mundo a Deus dará. Então, o ensino médio, ele já propõe, isso em todo lugar, né? A gente já propõe essa mudança de chave no sentido de trabalhar essa maturidade e prepará-los para os desafios que eles terão mais para frente. Então, dentro dos nossos alunos, que são alunos no nono ano, a gente tem alunos que estão conosco já há muito tempo, então já conheço a grande maioria deles, as famílias, que têm objetivos distintos. E a gente precisa ouvi-los. E toda a nossa construção do nosso aprendizado e de nossas estruturas aqui leva isso em consideração, tá? O que então é esse tal de novo ensino médio desde 2021? Né? Pode ir mais um, sim, por favor. Para todo mundo entender qual que é a diferença básica. Ele se reestruturou. Ela é mais explicativa, assim, Cidinha. Se alguém tiver dúvida, por favor, fique à vontade. Em casa, eu vou pedir para, por gentileza, se tiverem dúvidas, colocar na caixinha de mensagens. Combinado? O que muda, basicamente? É a questão da estrutura curricular. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos em todas as escolas, existe uma base nacional curricular que ela é seguida por todo o Brasil. Então, por isso que pode transferir de escola para escola, que só muda a questão da forma de dar, mas os conteúdos, eles são os mesmos. As propostas, elas são as mesmas de ano para ano. E até 2021, a gente tinha um componente curricular obrigatório extremamente extenso, em termos de carga horária. Aqui a gente tem as disciplinas, mas tem também a carga horária mínima para cada uma delas. Então, nós tínhamos a obrigatoriedade de 2.400 horas para todo o curso. Tá? E aí as escolas se diferenciavam na parte diversificada, o que elas ofereciam além, e por isso que algumas escolas iam até mais cedo, mais tarde, era essa a diferenciação. Mas o currículo básico, ele permanece igual para todos. A diferença que nós temos com esse novo ensino médio é que essa parte de formação geral básica, que são os conteúdos de português, matemática, história, geografia, química, física, biologia, eles permanecem como obrigatórios, mas eles têm uma carga horária menor. Então, sai de 2.400 horas e vai, no máximo, 1.800 horas. Por quê? Porque existe também a obrigatoriedade de ter, no mínimo, 1.200 horas de formação de itinerários, de formações específicas a áreas e competências. Deu para entender? Interesse do aluno. E isso é de interesse do aluno.
A Base Nacional, ela pressupõe 5 itinerários, né? Áreas de humanas, linguagens, exatas. Então, ela propõe essa possibilidade. E as escolas têm essa abertura para poder escolher com quantos querem trabalhar. Então, hoje, o nosso pode ir para a próxima, assim. Então, hoje, o nosso ensino médio, em parceria com o Anglo, nós trabalhamos com essa formação geral básica de 1.800 horas. Nós temos a complementação, que é exigida, dividida nesses núcleos de conhecimento. Então, nós, dos 5, nós abrangemos 4 desses itinerários. O 5º é ensino técnico, tá? E é por isso que nós não temos aqui. Então, ele é dividido esses 4 itinerários, nós abrangemos aqui, e uma complementação curricular, que são as eletivas, tá? Eu vou explicar agora um a um para vocês. Vou entrar, senão o pessoal de casa não ouve. Essas horas que a Marina está falando, essas 1.200 mais as 1.800, elas são divididas em 3 anos. Elas não são... Você pode dar um pouco mais no primeiro, um pouco menos... Tem escola, a nossa, por exemplo, que opta por fazer primeiro e segundo ano, ela quase toda, e o terceiro revisional, né? Então, é uma etapa que a gente também tem que pensar, assim, que é complicado ficar mudando de escola, porque cada escola tem uma proposta curricular, né? Se o aluno fica, até mesmo de itinerário, a gente deixa eles mudarem, né, Marina? Então, comecei em biológicas, mas vi que eu posso ir para a área das humanidades. Ok, no primeiro ano é até indicado que a gente reveja isso com eles, mas do segundo em diante já começa a complicar. Por que complicar? Porque o que eles vão pegar lá na frente de vestibular, de Enem, vai ser de acordo com a área que ele estudou e se aprofundou. Então, a gente tem que deixar isso muito bem claro para as famílias, para os alunos, para que vocês possam ajudá-los nessas escolhas e eles possam fazer escolhas mais assertivas. Obrigada. E além de favorecer essas escolhas, né, então aquela área que tem uma aptidão maior, a gente também, aquilo que eu disse a vocês no começo, a gente também não pode esquecer que existe toda essa questão envolvendo a ouvir e as habilidades e as competências, mas em contrapartida a gente também não tem muitas mudanças em vestibulares. Alguns estão mudando, né? Mas não são todos. A cobrança ainda continua existindo. Então, existem diversos parâmetros que a gente precisa levar em consideração para ter essa formação integral dos meninos, né? Então, além dessa formação geral básica e desses núcleos de conhecimento, nós temos as eletivas, que vão fazer com que eles tenham toda a formação necessária para fazer aquilo que a Cintia falou, para então eles escolherem para onde eles quiserem ir, tá? Esse é o nosso objetivo. Então, como eu disse a vocês, a formação geral básica, isso é só um exemplo, tá? Só para vocês poderem entender como é que funciona. A gente vai compartilhar essas informações com vocês, para vocês poderem estudar melhor, tá? O que nós temos hoje na formação geral básica é análise linguística, literatura e arte, produção de texto e língua inglesa. Matemáticas e suas tecnologias, elas dividem em 2 setores. História, geografia, biologia em 2 setores, física em 2 setores, química em 2 setores. Isso a gente consegue atender a necessidade dessa formação geral básica e também aprofundar os estudos para preparar para os vestibulares também, tá? E aí que entra a parte que é diferente. Entra a questão dos núcleos de conhecimento, que é onde aquela formação geral básica, ela é igual para todos os alunos. Eles não escolhem. Agora, nós entramos com aquela parte complementar do currículo em que eles podem escolher qual é o caminho que eles vão seguir, tá? Então, eles podem escolher entre núcleos de estudos de linguagens e humanidades, que vai ter os componentes de oficina de literatura, criação de estudos de artes, observatórios geográficos e análises historiográficas. Isso é o que eles vão fazer, complementar a essa formação geral básica na grade curricular no período da manhã. Então, no período da manhã, a gente tem uma divisão das turmas, tá? Ou ele vai seguir para o núcleo de estudos de ciências da natureza, observatórios de fenômenos biológicos, investigações e análises químicas e oficina investigativa de física.
Mas o que difere? É física, é química, é biologia? Não. São esses componentes, mas eles vêm de uma forma muito mais prática. Por exemplo, em química, o primeiro semestre em química, que é o que eles vão pegar, em investigações químicas que eles vão pegar, é a elaboração, por exemplo, de cosméticos. É bem aplicado. Então, são situações em que eles vão precisar de conteúdos para resolver um determinado projeto. E o que acontece agora que nós já estamos no 3º ano de implantação? As salas desses núcleos, elas são multisseriadas. Então, os alunos da primeira e da 2ª série, que fazem o núcleo de estudos de linguagens e humanidades, estão juntos. Os alunos da 1ª e da 2ª série de ciências da natureza estão juntos, com o mesmo livro, com as mesmas propostas, porque são questões práticas. Ela não pressupõe um conhecimento, ela pressupõe um conhecimento de fundamental, que é essa etapa que eles estão concluindo. Mas é uma troca de saberes e é uma construção de conhecimento mais prático, e por isso que a gente não consegue fazer uma sala multisseriada em formação geral básica, porque daí sim eu estou dando as ferramentas que eles precisam para poder utilizar em outros momentos. Ficou claro até aqui? E uma coisa legal também, que a gente pode falar, por mais que a gente use o material do ângulo e ele já tem uma estrutura, existe a possibilidade de comprar e adotar mais materiais, quer dizer, disciplinas ou não. Com a volta da Marina e a minha chegada, a gente aumentou a carga horária. A gente tinha, por exemplo, oficina de leitura, escrita e investigação, que agora é comum, não era comum para todo mundo desta maneira. A gente colocou projeto de vida como obrigatório, sociologia, que não tinha. É nisso que eu disse a vocês que a gente tem um currículo base, mas ouvindo, inclusive, em uma das cartas, um dos alunos falou que queria, eu quero conhecer sobre outras disciplinas, sociologia, filosofia, e isso a gente tem dentro do nosso cronograma do regular. Até agora eu só estou falando do período da manhã, tá? Que é para dar essa formação completa para que eles possam seguir o que eles quiserem. O projeto de vida, que é a habilidades para a vida que eles têm hoje, continua com o LIVE, mas ela muda o foco, e é por isso que nós trouxemos a Larissa de volta, uma questão muito mais direcionada para que eles possam fazer escolhas mais assertivas. Né? Então, é esse o intuito da nossa grade curricular. E Marina, só para também esclarecer o que anda aí pela mídia dessa, o novo ensino médio vai ser revisto, né? Ontem mesmo saiu de novo essa notícia, o governo federal quer colocar mais aulas de português e matemática na formação básica. Para a gente não vai impactar em nada, porque são 2.400 horas, e se vocês fizerem a conta, a gente está com 3.000 horas. Sem as eletivas. Então, a gente está já muito além do que hoje é o mínimo que o governo exige. Tá? E complementando ainda essa necessidade que nós percebemos de aprofundamento de matemática e língua portuguesa, existe um núcleo comum, que é esse que está aqui, que é oficina de leitura e de escrita e investigação matemática. Independente do núcleo que o aluno escolha, ele também vai fazer esses 2 núcleos, porque eles são necessários para a formação deles. Tá? Bom, e as eletivas, elas são... é uma complementação curricular, o que nós já demos a oportunidade para alguns alunos do 9º ano para poderem fazer, para aqueles que quisessem conhecer. Alguns estão fazendo, às vezes eu tenho engajamento de mais alunos de 9º ano do que do ensino médio em alguns momentos, que eles estão animados, empolgados com algumas eletivas, e ele vem com o objetivo de uma complementação curricular, e não existe, como que nós fizemos? Ele precisa ser prático, ele precisa ser leve, ele precisa ser mais mão na massa, e de acordo com o interesse dos alunos. Então, nós propomos para os professores quais os projetos que eles teriam, e ouvimos os alunos no que eles gostariam de aprofundar. Então, nós temos hoje... Vou te interromper, para você responder. A Kátia, ela pergunta, e se eles não se adaptarem à escolha, podem trocar?
Podem trocar, tanto pela nossa organização, e isso a BNCC ela já propõe, ela já pressupõe uma possível mudança. Só que essas mudanças elas só podem acontecer de 6 em 6 meses. Então, ele faz os 6 meses desse núcleo que escolheu, e caso ele não se adapte, o que nós tivemos agora, sempre em junho, a gente pergunta para os alunos se eles querem mudar ou não, porque vem um material específico, que aí eles já finalizaram o semestre, já têm ideia se gostam, se não gostam, e a gente inclui ele no outro núcleo. Então, isso não tem problema. O interessante, né, seria cursar, porque são 4 cursos que eles fazem. Então, por exemplo, esse que eu disse de cosméticos é um semestre. O outro, ele vai para outra área, vai para a área de fotografia, ele vai para de revelação e outras coisas. Então, é interessante aquele que já sabe, ele cursar tudo aquilo, porque ele vai ter mais bagagem naquele assunto que lhe compete. Mas caso não se adapte, não tem problema. De 6 em 6 meses ele pode fazer essa mudança. Tá bom? Bom, então vem as eletivas. Tem mais alguma dúvida? Não? Então, essas eletivas, elas vêm com esse intuito de complementar. Então, nós ouvimos alunos, ouvimos professores, e aí fizemos uma feira de universidades para os alunos do ensino médio, né, no começo do ano, apresentando, os professores apresentaram quais eram os projetos deles. Então, tem projetos extremamente diversificados. Tem de história da música, que é com o Guilherme Botelho e com a Alessandra, que eles vão estudar. Eles foram numa loja de vinil para poder entender a história da música. Uma adesão muito grande, a gente teve que fazer 2 turmas. Técnicas de laboratório, que eles estão explorando, eles confeccionaram sabonetes e, enfim, vamos ter algumas coisas aí na Mostra Cultural para mostrar para vocês, que também tivemos que fazer 2 turmas. A gente deixou aberto para que eles pudessem escolher aquilo que eles gostariam de complementar. O que nós fizemos? Que aí entra a pergunta, e se eles não quiserem fazer nada? Existe uma carga horária mínima obrigatória nos 3 anos, que são de 200 horas. Das eletivas. Isso é no período da tarde, depende do dia. Para o ano que vem, nós vamos esse ano ouvir os alunos, ver quais são as áreas de interesse deles, porque não adianta nada para nós oferecer disciplinas que não fazem sentido para eles. Por exemplo, nós oferecemos cidades inteligentes, que é um tema muito atual, mas não teve adesão. Então, não está acontecendo. Então, o objetivo é ter essas disciplinas, esses componentes que, de fato, conversem com eles e que eles fazem sentido. Então, nós vamos novamente ouvir os alunos, o que eles gostaram, o que eles não gostaram, o que eles gostariam mais, para que a gente possa inserir dentro desse cardápio de eletivas que nós temos, tá? Então, hoje nós temos técnicas de laboratório, cidades inteligentes, que não aconteceu devido à procura, educação financeira, economia verde, história, música, empreendedorismo criativo, e nós tivemos também, pela procura dos alunos, o interesse de fazer em jornal, que ainda é um projeto, ele ainda está caminhando, a gente ainda está trabalhando esse engajamento dos alunos. Nesse caso, o engajamento do 9º ano foi maior do que do ensino médio, então a gente está vendo de que forma que isso pode caminhar para dar essa autonomia e esse lugar de fala que eles tanto buscam, né? Isso daqui é uma simulação para vocês entenderem como que eles podem compor essas eletivas. Cada eletiva, ela tem uma carga horária. Então, por exemplo, técnicas de laboratório são aulas duplas semanais. Então, ela por ano dá 80 horas. Diferente de educação financeira, que é uma aula semanal, tem 40 horas. Então, cada uma das eletivas tem uma carga horária. Então, eles podem se organizar da maneira que eles quiserem. Não quero fazer nenhuma no primeiro ano. Tudo bem, não tem problema. Mas saiba que você depois vai ter 200 horas para se organizar. Tem alunos que fazem 3 no primeiro ano e já completa. Tem alunos na 3ª série que já completaram 240 no final da 2ª série, mas mesmo assim quiseram fazer. Então, de fato mesmo de acordo com o interesse dele, não é difícil. Então, se ele fizer 2 de 40, uma por semana, escolhe 2 disciplinas, uma vez por semana, ele precisa fazer 2 na 1ª série, 2 na 2ª e 1 na 3ª. Então, é bem dividido para não ficar pesado, é uma coisa para ser prazerosa mesmo e para incentivar
essa formação deles e a autonomia deles. Alguma dúvida até aqui? Não? Bom, o nosso ensino médio. Então, o que no Morumbiçu, eu falei muito do que se pede, do que é necessário, e o que nós oferecemos. Temos essas eletivas. Por que isso entra como no Morumbiçu? Tem escolas que têm eletivas, tem escolas que não têm eletivas, tem escolas que têm muita eletiva, tem escola que tem menos eletiva. Escola que cobra eletiva, ela não é cobrada, tá? Ela não é cobrada, ela faz parte da formação que nós integramos, entregamos. Então, é por isso que ela entra aí como esse diferencial. Nós temos os simulados do Enem, que aí entra o Anglo, ele traz esses simulados do Enem para que eles possam, e de FUVEST, de Unesp, para que eles possam já treinar esse tempo de prova, o tipo de pergunta. O material, ele, como a Cíntia disse, o nosso ensino médio ele é organizado nessa formação geral básica, a grande parte, a maioria dessa carga horária, ela acontece na primeira e na segunda série, que na terceira tem um material revisional, porque a gente não pode só deixar dentro das escolhas deles, a gente também precisa prepará-los para vestibulares e tudo mais, ao que eles quiserem fazer. Tem os esportes, o teatro e as atividades culturais no contraturno que nós temos desde sempre. E para os alunos que fazem alguma outra eletiva e também o esporte no contraturno, a gente também vai considerar essas horas desses esportes como eletivas, tá? E não cobrado. Eles só não podem escolher fazer eletiva só basquete e futsal, né? Porque aí a gente também está dando muito boi para eles. Mas se eles associarem a isso, o intuito é reconhecer o empenho e a dedicação do aluno, tá? E a habilidade. Inclusive, eu tenho uma aluna do ensino médio que ela está fazendo estágio em nutrição e que a gente pediu, ela mandou a documentação e a gente está considerando também como eletiva, tá? O projeto de vida, como eu disse a vocês, nós temos também essa parceria com o LIVE. Vocês vão ver o material do LIVE mais para frente, que ele traz muitos conceitos, inclusive de coach, de fazer roda de valores, de projetar objetivos, de estabelecer etapas. Então, é um trabalho muito interessante que é feito no decorrer desses 3 anos para auxiliá-los nas escolhas e também com o auxílio da Larissa, né, que já tem essa visão e essa formação para isso. A feira de universidades, como a Cíntia falou, a conversa com ex-alunos, visitas a faculdades, então trazendo universidades para fazer palestras aqui na escola, isso tudo para que outro grande objetivo que a gente tem é que muitos estão fechados dentro do Morumbiçu há muito tempo. E eles precisam saber que existe um mundo lá fora, né? E a gente, para que a gente mostre esse mundo lá fora, a gente precisa trazê-los para cá, mandá-los para lá, para que eles possam começar a abrir a cabecinha deles para outras coisas. Agora, 2 grandes novidades que nós temos, que é, como a Cíntia falou, essa parceria com o Anglo que nós temos, então, de oferecer esse cursinho na 3ª série, gratuito, do cursinho da Tamandaré, para os alunos da 3ª série, e também essa orientação vocacional, essa é um serviço opcional, tá? Mas para aqueles, porque não são todos que querem fazer, a gente vai mandar as orientações a partir da 2ª série, para que possa fazer um trabalho, são 10 encontros com a orientadora, para fazer toda uma análise e dar um direcionamento de áreas que eles tenham mais facilidades. Tudo isso para que eles possam fazer, como eu disse a vocês, escolhas mais assertivas daqui para frente. E com isso, fecho essa questão, fecho essa ideia do que o Morumbiçu acredita, né? E é uma questão muito importante que nós do colégio, quem está aqui há muito tempo sabe que a gente acredita nessa parceria, nesse acolhimento, nessa escuta, nessa atenção, tanto a alunos quanto famílias, porque a gente acredita que isso, uma palavra do nosso contenedor, do Paulo, o aluno tem que estar feliz aqui na escola. A gente precisa preservar isso, mas a gente também precisa oferecer para eles um ensino de qualidade. Tá? A gente precisa atrelar tudo isso, que é esse ensino de qualidade, essa formação integral e esse acolhimento e escuta que nós temos a eles. Então, nós temos um projeto, a escuta com eles ele é constante. No primeiro semestre eu já
Quando passei o formulário para eles para perguntar a respeito de interesses eletivas, também já tinha um campo em que área que ele gostaria de ter alguma outra, que são questões que a gente já vai levando em consideração para poder fazer esses ajustes, para a gente poder oferecer o que eles precisam, da forma que eles precisam, para que eles fiquem cada vez melhores preparados. Certo? E para complementar, vocês viram que até agora eu não falei de números de aprovação, de tudo mais, porque o que a gente preza? Que o aluno tenha aquilo que ele precisa para escolher o caminho dele. E a gente tem resultados com isso. Então, eu trouxe algumas das universidades que os alunos foram aprovados em 2023, tá? Então, nós tivemos aprovados na PUC, na Unip, na Santa Casa, na Unis, FMU, Mackenzie, FECAP. Tivemos alunos que entraram na medicina, administração, direito. Tem alunos que não entraram, tem alunos que estão estudando porque querem estudar fora. Aquilo que eu disse para vocês no começo, a gente tem uma diversidade de cabecinhas pensantes, diversidades de expectativas, diversidades de objetivos, e a gente está aqui para atender a todos eles, tá? Sabemos que é um processo de mudança de segmento, então é um novo ensino médio, eu falo novamente novo porque é novo para nós, não foi a maneira que nós fizemos, e nós achamos importante também compartilhar para que vocês possam saber o que espera nessa próxima etapa dos alunos. Tá bom? Dúvidas, meninas que estão aqui? Eu não sei se tem meninos em casa. Marina, só para concluir aí a minha ideia, da ideia do que a gente fala da escolha, antigamente chegava lá no segundo semestre da terceira série, aí que era nos colocado assim, que vestibular você vai se inscrever? Que curso você quer? E é isso que causa angústia, né? Ansiedade, dúvida e até mesmo erro. Então, qual é a nossa ideia? Esses alunos, os filhos de vocês, estão ainda no 9º ano, ainda tem um semestre. Mas desde já a gente já está conversando com eles. E se surgir aquela coisa assim, mas eu não sei, eu estou angustiado porque eu já estou no segundo, eu estou no primeiro e não sei, não tem problema. O importante é estar pensando sobre. Então, o que quer dizer? Quem sou eu? O que eu já descobri sobre mim? Eu tenho habilidade para lidar com gente? Ou eu penso em engenharia? A minha ideia aqui, para os próximos anos do ensino médio, é fazer algo que eu já fiz, que é trazer profissionais, pais, inclusive convido a todos, engenheiro, dentista, advogado, conversar com eles para desmistificar, né? Eu mesmo tenho uma filha que é arquiteta, e na primeira semana de aula ela falou: tive que ir na obra, enfiar o pé lá no barro. Eu falei: você achou o quê? Que você ia ficar só sentada desenhando? Né? Então, eles têm uma fantasia do que é aquilo. Então, a gente quer levá-los para conhecer mais, para que eles façam boas escolhas. Isso não quer dizer que eles possam mudar de ideia, né? Hoje tem uma pesquisa que diz que a geração deles não vai ter uma formação única, ela vai ter formação de muitas áreas. Então, um advogado que depois resolve ir para a área de TI e vice-versa, isso já acontece e vai acontecer cada vez mais. E o mais importante é, nós não sabemos as profissões que esses alunos irão exercer, né? Nós sabemos que é um mundo cada vez mais complexo, com problemas complexos e integrados. Então, esse novo ensino médio, ele vem para contextualizar, e se bem feito, como a gente se propõe a fazer, e é a preocupação também do governo, ele permite que o aluno ele integre conhecimentos e pare de olhar as coisas segmentadas. Porque, por exemplo, uma pandemia como a que a gente teve, não teve uma área que estudou só a solução daquele problema. Teve que articular muitas áreas. E é esse mundo que nós temos que preparar os nossos filhos. Tá bom? Então, nós temos essa clareza, contem conosco. A Marina tem uma grande experiência aí com esse material do ângulo. Eu também já fui coordenadora de ensino médio, já atuei bastante com eles nessas etapas de finalização. Então, tenho certeza que os filhos de vocês estarão muito bem amparados. Tá bom? Eu tenho só mais 2 coisas para falar com vocês. Só juntando essa questão do ensino médio do ângulo. O ângulo, como vocês bem sabem, é um material extremamente preparado e que vai preparar os alunos para o que for necessário. E que muito depende também deles. Então, a gente trabalha aqui na escola, os resultados a gente vê naquele aluno que também explora mais, né?
Então, incentivem também os alunos. A plataforma ela tem muitas coisas além para que eles possam fazer. Então, e eu falo para todos, né? Todo mundo quer. Por exemplo, entrar em medicina, todo mundo quer. Entra quem quer mais. E o que quer mais, estuda mais, busca mais, se dedica mais. E é por isso que ele acaba se diferenciando. Então, quando quer alguma coisa, queira mais do que os outros para que você possa conseguir. Tá? E a última coisa que eu gostaria de pedir para quem está em casa e também para quem está aqui, da mesma forma que nós ouvimos os alunos, nós gostaríamos de, no final do ano, isso tem que ser segredo, certo? Pessoal de casa, isso é segredo. A gente gostaria de fechar o ano deles com uma mensagem de vocês para eles, do que vocês esperam para eles, tanto no ensino médio, para essa nova etapa, do que eles almejam, do que vocês... qual que é, o que vocês também têm a dizer a eles nesse final de etapa. Para quem está aqui na escola, a gente deixou, eu vi que alguns... Olha, acho que a gente vai precisar de mais folha sulfite, que eu vi que algumas meninas fizeram anotações. Para quem está em casa, eu vou pedir a gentileza de escrever uma cartinha e enviar. Se quiser mandar via aplicativo, não tem problema. Se quiser no envelope lacrado, urgente, para a Marina, de uma forma, do jeito que quiser, mas contanto que chegue até mim, para que a gente possa preparar isso para eles no final do ano. Vou falar em formatura, né, Marina? Já contar para os pais que nós vamos começar a falar sobre isso, que esse ano será lá no teatro. Já temos data para formatura, tá? É do dia 17 de dezembro, vai ser no Teatro Paulo Altran, que é aquele lá na Ítalo, na Avenida João Dias. Nós vamos mandar todas as informações, então vai ser uma digna formatura com beca, teatro, canudo e tudo mais. Mas nós enviaremos essas informações em breve para vocês. Tá bom? Meninas e meninos de casa, alguma dúvida? Tem? Sim, Marina. Vamos lá. A Ana Nery diz: oi, gente, bom dia, ótima reunião, muito obrigada pelos esclarecimentos. Mas a nossa ideia é que Marcos faça um ensino médio técnico. Eu fiz na minha época e sou grande fã e defensora deste tipo de aprendizado no ensino médio, porque vai além da formação estudantil. Então, eu e a Cíntia nos olhamos, tem coisas que a gente ainda está... tem algumas coisas no forninho e sendo estudadas. Ana, qual a área que o Marcos quer ir para a área técnica? Escreva aí para a gente no chat, Ana. A Natália. Bom dia. Tenho uma dúvida em relação aos horários que são realizadas essas disciplinas extras. Minha filha usa transporte da escola e gostaria de saber se mantém o uso. Sim. Os horários, eu tenho como te falar dos horários que nós temos esse ano, tá? Mas como eu disse, a gente pode fazer alguma alteração, acrescentar alguma, mudar o horário. E o transporte, ele atende sim a esses alunos da eletiva, tá? O Felipe agradece, Felipe Ferreira, diz que foi muito bem explicado e que ele vai analisar porque eles também estão optando pelo ensino técnico. Então, eu fui uma pessoa que fez ensino técnico, né? Eu fiz ensino técnico em tecnologia, né? Na época chamava processamento de dados. E nós estamos, sim, estudando a possibilidade. Mas, antes de tudo, conversem com os filhos de vocês, porque nós também estamos conversando. A Marina já fez até uma sondagem, muitos nem sabem o que é, o que pode ter. Então, a gente, nessas conversas que a coordenação e orientação vão fazer com eles, nós vamos levar tudo que há de opção. Porque se nós temos as opções de fazer eletivas, de pôr disciplinas de acordo com o interesse deles, ter disciplinas de ensino técnico e sair com essa dupla formação também é uma possibilidade se essa turma tivesse interesse. E eu volto, porque que a gente já se olhou? Porque às vezes quando eles estão indo, a gente já está um pouquinho indo, então é um assunto que já está... ainda não há, mas já estamos em estudo. E o que nós podemos propor, inclusive, mas eu preciso da adesão de todos vocês, porque, como eu falei, essa escuta é muito importante, né? Nós estamos juntos com os mesmos objetivos. Então, a gente pode compartilhar alguma pesquisa no sentido de saber o que vocês pensam a respeito disso, para que a gente possa colocar nas nossas conversas aqui e analisar as viabilidades.
certo? É isso, A Ana Marina. colocou qual que é a área, o Felipe Ainda também? não. O Felipe é o pai da Bianca Lobo, depois você. Sim. Tá? E qualquer dúvidas que tenham, pessoal que está em casa, é um momento de transição do segmento. Isso é normal e por isso que nós estamos fazendo essa reunião. Fiquem à vontade de vir conversar comigo, de vir conversar com a Cíntia para poder entender um pouco mais, porque são algumas coisas que são bem diferentes. E nós estamos aqui junto com vocês nesse processo. Tudo bem? Então, para o pessoal de casa, reforço a ideia da cartinha. Por favor, envie para mim da maneira que achar melhor, pelo aplicativo, lacrada, Sedex, do jeito que quiser. Me despeço, me coloco à disposição, tá bom? E aí deixo as meninas aqui fazerem também as cartinhas e tomar um café conosco. Tá certo? Muito obrigada a todos. Obrigada. Essa reunião vai ficar gravada e nós vamos enviar para quem pôde também ouvir ao vivo possa assistir. Tá bom? Todo mundo tem folhinha? Esse que eu ia falar, não posso fazer. Pode pensar com calma, com carinho. Repete o tema. O que a gente espera. O que você gostaria de falar para ele nesse